Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, como é que estão passando essa quarentena? Espero que estejam todos bem. Eu me tornei aquilo que eu mais temia, né? Uma youtuber de péssima qualidade, mas eu vou dar o meu máximo para ajudar vocês e passar esse conteúdo e passar por essa fase que é desafiadora tanto para nós como para vocês também. Então, como é tudo novo para todo mundo, eu aceito sugestões, dicas, ideias. Se vocês não conseguirem acompanhar ou se estiverem com alguma dificuldade, pode me mandar um e-mail. O e-mail vai vir no final desse slide e a gente pode tirar as dúvidas por lá e as sugestões também podem ser por lá. E assim nós vamos levando. E vai dar tudo certo, né, galera? Enfim, o conteúdo de hoje é vozes verbais. É um conteúdo que está sendo abordado desde antes da quarentena. Não sei se vocês lembram, mas na sexta-feira, antes da quarentena, eu dei esse conteúdo novo para vocês. E já ficaram algumas dúvidas e tudo mais. E por isso que na semana passada eu postei no site uma revisão escrita também, né? Uma ficha de revisão de vozes verbais com exercícios durante a semana toda. Tenho certeza que todos vocês fizeram com muito carinho e amor e que não apresentaram dúvidas, ou não sei, né? Porque só recebi um e-mail, parece que ninguém apresentou dúvida. Mas enfim, se tiverem dúvida, eu estou lá disponível para atendê-los. Mesmo tendo feito essa revisão em sala, tendo feito essa revisão na ficha, eu decidi fazer também essa revisão aqui guiada. Por quê? Porque eu não quero que restem dúvidas quanto ao conteúdo. Beleza? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, assim como eu dei na aula. Vocês têm acesso a esse conteúdo aqui com essa videoaula. Vocês têm a ficha de revisão. Vocês têm o caderno, que eu passei uma revisãozinha lá, lembra? E vocês têm também no livro. Se eu não me engano, é a página 68 e 69 que é esse conteúdo no livro. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso sim, 68 e 69. Beleza? Vamos lá? Começando. Vamos começar pela definição do que é a voz verbal, tá? Então, a voz verbal é a relação que o sujeito tem com o verbo. Essa relação pode ser uma relação de atividade, de passividade ou de atividade e passividade ao mesmo tempo. Como assim, professora? Como assim a relação? Ou seja, se o sujeito ele pratica a ação, ou seja, eles têm uma relação de atividade dentro da oração. Se o sujeito recebe essa ação, ou seja, tem uma relação de passividade, ele recebe essa ação. Sofre essa ação também. Escuta muito falar sobre sofrer a ação. Ou de atividade e passividade ao mesmo tempo, que corresponde à voz reflexiva, né? Que o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Essas três relações significativas de sentido é que formam as três vozes que iremos estudar aqui. Então, nós temos a voz ativa, tá, galera? Peraí. A voz ativa. Nós temos a voz passiva, que é dividida em duas, passiva analítica e passiva sintética. Temos também a voz reflexiva, que também tem a voz reflexiva recíproca, que eu falei bem pouquinho com vocês, mas eu não vou cobrar esse tipo de classificação. Vamos entender a voz reflexiva como um todo. Lá na frente eu vou explicar o que seria a recíproca, beleza? Voz ativa, galera. O que seria a voz ativa? Que tipo de relação tem a voz ativa? A voz ativa tem uma relação significativa de atividade. O que isso quer dizer? O sujeito é um sujeito agente, ele é um sujeito que pratica a ação, beleza? Nós temos aí o exemplo, o menino comeu o bolo. O menino é o sujeito, ele é o sujeito agente. Quanto à voz verbal, ele é um sujeito agente. E ele pratica a ação sobre o objeto bolo. Então, a relação dele com o verbo é uma relação de atividade, beleza? Por isso, nós temos aí uma voz ativa. É importante na voz ativa conseguir identificar esse sujeito agente. Próxima voz, voz passiva analítica. Então, a voz passiva analítica é quando o sujeito ele sofre essa ação expressa pelo verbo. Quando o sujeito é um sujeito paciente, ele recebe essa ação, beleza? A voz passiva ela é dividida em duas. Primeiro nós vamos ver a voz passiva analítica.
como é formada a voz passiva analítica. Nós temos um sujeito, que é classificado como sujeito paciente. Nós temos uma locução verbal, que é formada por um verbo auxiliar, geralmente ser, estar, ficar, entre outros, galera, porque pode acontecer de ser outro verbo, mas na maioria dos casos é ser, estar, ficar, beleza? A locução é formada, então, por um verbo auxiliar e um verbo no particípio, e um agente da passiva. Então, vamos lá. Nós temos na voz passiva analítica sujeito paciente, locução verbal e um agente da passiva. Exemplo, o bolo foi comido pelo menino. O bolo aí é o sujeito paciente, porque ele está sofrendo a ação. Que quem está praticando é o menino. Então, esse pelo menino é um agente da passiva, que é o termo que pratica a ação dentro da voz passiva. Ele é o antigo sujeito agente. Depois eu vou ler a definição de agente da passiva para vocês, para isso ficar bem claro. Então, o bolo, retomando, é o sujeito paciente, porque ele sofre a ação verbal. Foi comido, vocês conseguem identificar que isso é a locução verbal? Que foi é o verbo auxiliar e comido é o verbo no particípio. E pelo menino, o agente da passiva. Então, o que seria o agente da passiva? Como falei, é o termo que vai estar agindo dentro da voz passiva. É o termo preposicionado que aparece na voz passiva analítica com função de ação sobre o sujeito paciente. Em outras palavras, é o termo que age dentro da oração passiva. Quando eu digo que é o termo preposicionado, porque agente da passiva é um termo que vem sempre regido por preposição. Em geral, preposição por, pelo, tá? Numa próxima aula, eu acredito que nessa semana ainda, nós teremos uma videoaula só de agente da passiva. Então, eu vou explicar isso tudo bem direitinho, tá? Para vocês entenderem o que é o agente da passiva e como ele funciona nas orações passivas analíticas. A terceira voz, na verdade, faz parte da segunda ainda, porque é uma subdivisão, a voz passiva é dividida em duas, como eu falei com vocês, é a voz passiva sintética, galera. Então, o que é a voz passiva sintética? É uma voz passiva normal. Então, o sujeito também continua sofrendo ação verbal. A questão é que aí a gente não tem, ou está omitido, ou ele dificilmente aparece. É o agente da passiva, beleza? Então, dificilmente teremos agente da passiva na voz passiva sintética. Ou ele está omitido, ou ele realmente não existe ali na voz passiva sintética. A formação da voz passiva sintética é sempre um verbo na terceira pessoa, mais um pronome se, tá? Não necessariamente se, pode ser um outro pronome oblíquo, mas aqui nós estudaremos, em 90% dos casos, o pronome se. E como que eu sei? O que é o se dentro dessa voz passiva sintética? Ele funciona como partícula passivadora. E por que isso acontece? Porque ele auxilia a deixar o sujeito passivo, beleza? Porque quando eu tenho uma oração como compram-se carros velhos, eu tenho certeza que a maioria vai olhar e vai achar que carros velhos é um objeto, correto? Por que isso acontece? Porque nós temos na nossa cabeça já a formação do sujeito iniciando a frase, anteposto ao verbo. E nesses casos de voz passiva sintética, o sujeito é posposto ao verbo, tudo bem? Quando a gente passa essa oração para passiva analítica, a gente consegue ver com clareza o sujeito. Por exemplo, carros velhos são comprados. Aí a gente consegue ver com clareza que carros velhos é o sujeito. Mas quando está na sintética, que o sujeito vem posto ao verbo, isso causa um pouquinho de confusão. Como saberei que esse ser é uma partícula passivadora? Como saberei que isso é uma voz passiva sintética? Primeiro, o verbo continua sofrendo a ação, né? Compram-se carros velhos. Então, o verbo continua sofrendo a ação, o sujeito continua sofrendo a ação estabelecida com o verbo. O se é partícula passivadora porque trata-se de um verbo transitivo direto. Isso é um comportamento da partícula passivadora, quando o verbo é um verbo transitivo direto, ou também pode acontecer do verbo ser transitivo direto e indireto. Nessa semana também teremos aula só dos estudos do se, para a gente tirar todas essas dúvidas. Mas inicialmente eu quero que vocês consigam identificar as vozes verbais, tá bom? Identificar quando é passiva sintética, quando é ativa e quando é reflexiva. Então, o estudo do se vai ficar para uma próxima aula, nessa semana ainda. Então, carros velhos, como eu falei, é o sujeito paciente e o se é o pronome apassivador, porque ele está ajudando aí
a deixar esse sujeito paciente. Beleza? Voz reflexiva. Reflexiva recíproca é só uma nomenclatura dentro das vozes reflexivas mesmo, tá, gente? Então, não achem que é uma classificação que eu vou exigir, uma classificação diferente, porque não é. Tudo bem que é uma classificação, mas eu só quero que vocês entendam que a recíproca é quando tem mais de um sujeito, ou o sujeito está no plural ou o sujeito está composto. Mas vamos lá. O que é a voz reflexiva? A voz reflexiva é quando o sujeito estabelece uma relação de agente e paciente ao mesmo tempo. Ou seja, ele age e ele recebe a ação do verbo. Beleza? E como é formada essa voz reflexiva? É um verbo na voz ativa mais um pronome. Então, a gente tem o ser, que aí nesse caso é um pronome reflexivo. Beleza? Por que é um pronome reflexivo? Porque o significado dele sobre o sujeito é de ação e... Desculpa, gente. É de ação e ele recebe também essa ação do verbo. Então, ele age e ele recebe ao mesmo tempo. O que é a voz reflexiva recíproca? É quando o sujeito está no plural ou o sujeito é composto. Tem uma relação também mútua. Vamos para os exemplos. Os jogadores se insultaram durante a partida. Nós temos dois jogadores. Vocês entendem que é um sujeito que está no plural? Então, por isso é uma voz reflexiva recíproca. Né? Já em olhou-se ao espelho, é uma voz reflexiva normal, porque a gente só tem um sujeito agindo e recebendo essa ação. Tudo bem? Então, até agora, a gente já entendeu o ser como pronome reflexivo, como índice de determinação do sujeito e como partícula passivadora. Lembrando que, numa próxima aula, iremos rever esses três conceitos e analisar eles nas orações. Tudo bem? Eu fiz uma aula especialmente para isso. A maior preocupação agora, galera, é vocês identificarem mesmo as vozes. Vocês identificarem quando se trata de uma voz ativa, quando se trata de uma voz passiva analítica e quando se trata de uma voz passiva sintética. E quando se trata de uma voz passiva é voz reflexiva. Beleza? Então é isso. Essa foi a nossa primeira revisão guiada de vozes verbais. Caso tenham dúvida, deixei disponível para vocês o meu e-mail, tá? O e-mail que eu criei para o 8º ano de português, para vocês me passarem por lá as dúvidas, as sugestões. E anexarei também aqui, na aula de hoje, um exercício que deve ser feito com muito carinho e atenção. O exercício não está difícil, então vocês vão fazer com facilidade. E, para os que não fizeram os exercícios que foram postados no site, no portal da escola da semana passada, por favor, façam. O gabarito também está lá, a correção dos exercícios também está lá. Então, vocês podem fazer e corrigir. E aqui a mesma coisa. Amanhã será postado a correção do exercício de hoje, que é da revisão de vozes verbais. Tudo bem, queridos? Estou com saudade de vocês. Um beijão e quero dedicação, hein? Tá bem? Beijos!